Chegamos ao final desta série, que foi quase no final do ano. E como será que foi o retiro final? Qual será que foi a decisão que eu tomei? Mandei carta, não mandei? Se mandei, que resposta que eu tive? Como que eu lidei com essa resposta? Tudo isso no vídeo de hoje, depois da vinheta. Mas enquanto estiver rolando a vinheta, já se inscreve no canal, dá joinha nesse vídeo, compartilha, aquela coisa toda. Roda a vinheta! Chegamos no fim desta série, com muitas graças, um derramar imenso do amor de Deus, muito sacrifício, muita crise, mas assim, muitas coisas boas também, muitos frutos. E quando nós chegamos no final, quando eu deixei a experiência da célula, aquela história que eu contei para vocês no vídeo, 2 vídeos anteriores, da minha experiência na comunidade de aliança, eu tinha entrado também para um musical da comunidade, a cantata de Natal. Então, além de estar indo na experiência da célula, tinha ainda os dias de ensaio. E aí acabou a experiência da célula, mas continuaram os ensaios. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Aí chegou as datas do retiro final. Tinha acho que 3 datas diferentes. Em outubro, em novembro e em dezembro. Alguma coisa assim. Bom, mas eu tava naquela sede, aquela coisa toda. Eu já me inscrevi pro primeiro. E a galera meio que fugindo. Ah, retiro final, retiro final. Enfim, eu quis ir no primeiro. Foi assim um fim de semana muito forte de experiência de oração, de revelação, porque Deus ele nos desvenda, nos revela a nós mesmos e não importa o que a gente faça, Ele nos conhece. E eu fui para o retiro final e a primeira coisa que foi dita era para a gente tirar isso da cabeça, essa coisa de retiro final, né? Que era um retiro, mais um retiro de aprofundamento. E a gente estava lá também com pessoas vocacionadas de outras missões, enfim, foi um tempo muito forte. No domingo, já no último dia do retiro, teve um momento muito forte e vocês que vêm acompanhando a série vão entender por que uma das minhas grandes crises, a primeira grande crise do ano vocacional, ela fez eco nessa revelação do retiro final. No domingo foi falado, foi um momento forte de oração e se falou em suicídio. E quando tocou nesse ponto, nesse tema, eu simplesmente comecei a chorar copiosamente. Acho que eu não tinha ainda aberto para minha acompanhadora essa dimensão, a dimensão do que eu tinha vivido no começo do ano, da minha primeira grande crise, que sim, eu tinha pensado. E a gente tinha então, depois do retiro final, então naquele momento de muito choro, eu fui, rezaram por mim e tudo, mas depois do retiro final a gente teria ali 10 dias para discernir com a nossa acompanhadora se a gente ia mandar carta ou não, se ia fazer o vocacional por mais um ano, enfim. Eu fui para o meu acompanhamento depois do retiro, expus para ela tudo isso e ela conversou muito comigo se eu realmente queria mandar carta, se eu me sentia pronta, que esse tema, esse fato que aconteceu comigo no começo do ano, realmente a comunidade ela ia rezar muito a respeito, que seria algo muito forte a ser levado em consideração, né? Porque a gente pensa nisso quando a gente fica sem sentido de vida e Deus ele é o sentido da nossa vida. A gente não se basta, é Deus que nos dá sentido. Mas mesmo assim, apesar da minha ansiedade estar ali toda e eu ter passado por esse momento, eu disse para ela que eu queria mandar a carta. E aí eu tinha que fazer um outro retiro pessoal para escrever a carta e responder o questionário que me virou do avesso, assim, eles queriam saber tudo mesmo. E eu fui para esse retiro e nesse dia estava tendo um ensaio da cantata de Natal. Eu acho muito engraçado porque eu sempre fiz os meus retiros pessoais ali na capela mesmo do centro de evangelização. E nesse dia, escrevendo a minha carta, eles estavam ensaiando aquela música Mary, did you know? Maria, tu sabias? Eu, meu Deus do céu, que é isso? Foi forte. Mas eu fiz, mandei a carta e aí a gente começou assim um impasse, né, em casa por essa resposta. O pessoal de casa começou a realmente achar que eu ia ingressar na comunidade, como é que ia ser, porque ia ser muito complicado por conta de todas as distâncias e tudo mais. E aí a gente ainda teve um encontro vocacional e depois a gente teve o dia que seriam dadas as respostas pra gente. E aí foi muito engraçado porque a minha família tem um grupinho de WhatsApp e eles ficaram, depois é que eu fui ver isso, né? Eles ficaram partilhando, né? Olha,
ela já tá indo, ela foi. Eu lembro que minha filha mandou uma mensagem no grupo, ela já foi. Aí meu irmão perguntou, mas já foi o quê? Então o pessoal tava num impasse, assim, porque eles não sabiam como é que ia ser se eu ingressasse. E eu fui e recebi a minha resposta. Lá, quando eu fiz o plantão vocacional, foi falado assim, Deus, ele é sempre sim, mesmo quando é não. A minha resposta foi ainda não, por conta das minhas questões, né? Não da minha deficiência, porque agora a gente já sabe que ela é um dom. Se você não sabe, no vídeo anterior eu falei sobre isso. A comunidade discerniu que realmente esses fatos que tinham acontecido comigo, a questão da minha ansiedade, isso tinha pesado bastante e que eu precisava me aprofundar mais na minha vivência com Deus, de dar a Ele o sentido, né? Ele ser o sentido da minha vida. E assim, na hora eu fiquei meio perdida, porque ao longo do ano a minha vida ela foi se configurando muito à vivência na comunidade. E eu fiquei assim, eu lembro que foi num sábado e no domingo eu pensei assim, agora, o que eu vou fazer? E eu fiquei meio perdida, fiquei triste, né? A minha humanidade reclamou bastante. E todo mundo dizia para mim assim, olha, depois você vai entender por que foi essa a decisão. E na hora a gente não entende nada, né? E a gente é humano, a gente fica triste, fica perdido. E o meu irmão, uma semana depois, eu chorando ainda, muito triste, muito perdido, ele falou assim, mas você não pode continuar? Você não pode continuar ajudando lá como você ajudava antes? E aquilo foi um estalo para mim. Realmente eu posso continuar, né? E uma das coisas que ao longo do ano, quando você não é comunidade de vida e nem comunidade de aliança, você é obra. Eu brigava com essa coisa de, eu não queria ser só obra. E eu entendi que Deus ele tinha um propósito para mim, que era entender a grande graça do ser obra. Então eu me decidi. Esse ano eu não fui para o vocacional, que se eu tivesse decidido continuar, eu não precisaria passar pelo plantão. Eu saí mesmo do grupo vocacional. Eu falo para minha filha que 2024 a gente faz junto, né? Que aí ela vai estar com 18 e aí ela já pode fazer vocacional também. Mas eu entendi realmente que foi a melhor decisão. Deus ele não é incoerente. Nesse tempo em que eu tô gravando esse vídeo, 2020, um ano que a gente tem passado por uma pandemia e as minhas questões emocionais, elas vieram à tona novamente, no sentido de buscar ajuda para viver, para lidar com elas. E eu entendi que se eu tivesse ingressado, eu estaria tendo muito mais dificuldade. E o melhor, que quando eu fiz o meu último acompanhamento para decidir que eu não ia continuar no grupo vocacional, eu disse para minha acompanhadora, as coisas que eu aprendi de vida de oração, de missa diária, eu não vou deixar, porque elas me fizeram muito bem e eu vou continuar. E a gente tem tentado. A vigília a gente não continuou, os retiros pessoais eles fazem falta, mas eu colhi grandes frutos desse ano. E eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar essas partilhas. Talvez elas façam algum sentido aí para a vida de vocês. E a gente termina esta série com música, como a gente começou. Não existe dúvida de que é Deus que nos chama. Se Ele chama, Ele nos dá a graça. E Ele pode nos chamar, Ele pode te chamar para viver uma realidade de evangelização dentro da sua casa. E não tem problema. Ele vai te dar a graça para viver isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até um próximo momento. Até os próximos vídeos. Deus abençoe. Shalom. Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm me atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar, por sobre o monte, por sobre o mar. Ouço uma voz, me ponho a andar, e ela diz: vem, por sobre o monte, por sobre o mar. Me falta o chão, me falta o ar.
posso ir. Já me esgotei por aqui, é tão mais fácil desistir. Ouço uma voz bem perto a chamar, a sinto falar, vem de dentro de mim. Ouço uma voz, me ponho a andar, ela diz: vem. Por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar. Por sobre a dúvida, vem me chamar, tua voz me faz acreditar. Basta a tua voz, basta a tua voz, basta a tua voz, basta a tua voz.